Entrevista. Olha só, entrou em vigor a determinação do Ministério da Saúde, onde pacientes do SUS vão poder ser atendidos em hospitais e clínicas de planos de saúde. Para a gente entender melhor como vai funcionar essa parceria, a gente recebe aqui o presidente da Unimed Caruaru, doutor Pedro Melo. Doutor Pedro, bom dia, mais uma vez seja bem-vindo aqui aos estúdios da Cidade FM. Eu queria que o senhor explicasse, né, de que forma isso pode funcionar, porque a preocupação de muita gente, principalmente quem tem plano de saúde, é que, né, já se existe alguma dificuldade para ser atendida, principalmente uma especialidade ou outra no plano, e aí vai abrir também para o SUS, como é que ficam os assegurados? Bom dia. Bom dia, Renata, bom dia aos ouvintes da cidade. Sua pergunta é muito pertinente e muito importante. Mas antes de respondê-la, eu gostaria de aproveitar essa oportunidade para esclarecer um ponto que eu acho muito importante. É muito comum, durante muito tempo, você ouvir falar, a imprensa, uma parte da imprensa em especial, dizer que os planos de saúde vivem de subsídio do governo federal. Talvez agora, depois dessa medida, as pessoas entendam de uma vez por todas que, pelo contrário, nós pagamos muito imposto ao governo federal. Nós não vivemos de subsídio do governo federal, pelo contrário, quando você que tem plano de saúde e Unimed, se você for atendida no Hospital Regional do Agreste, apesar de você pagar os seus impostos e ter direito ao SUS, a Unimed paga por esse atendimento que você tem no hospital público. Então, toda vez que alguém que tenha plano de saúde é atendido na rede pública, e não precisa você dizer que tem plano de saúde, porque é identificada pelo CPF, a cobrança chega para a Unimed. Então, a Unimed paga, todos os planos de saúde pagam quando seus... Vitor? Não, desculpa. Quando seus pacientes são a gente já paga os impostos? Então... Pois é, mas aí eles consideram cidadão de segunda categoria, porque você tem o direito pelo SUS, porque você é um cidadão brasileiro que paga seus impostos, mas se você tem plano de saúde, o plano de saúde tem que fazer uma coisa chamada ressarcimento ao SUS. E pasme você, se o SUS pagasse a nós, plano de saúde, a mesma tabela que ele nos cobra, seria vantagem para os planos de saúde atender todo mundo pelo SUS e receber se fosse essa tabela, mas não é. Então é assim, se eu faço um apendicite no SUS, o SUS me cobra R$100, se eu fizer para o SUS só me paga R$60. Então, tem essa coisa. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que, independente de qualquer coisa, isso é mais um benefício para a população, né? Não resolve o problema, mas ajuda. Por que não resolve o problema? Porque, na verdade, é mais uma medida de emergência, ou seja, a gente não cuida da base, a gente não cuida da saúde primária, e aí os problemas vão se acumulando, chega num ponto de exaustão que o governo tem que tomar uma providência, como é os mutirões e agora com esse mais especialista. Primeiro, preciso esclarecer que não são todas especialidades nesse primeiro momento. Nesse primeiro momento é cirurgias de ortopedia, oftalmologia, oncologia e ginecologia. Esse é o primeiro ponto. Segundo, que não são todos os hospitais, não são obrigados a aderir. A Unimed Caruaru, por exemplo, como está em dias com seus impostos, é óbvio que a gente deve, porque isso é uma conta corrente. E você paga no mês, no outro mês você está devendo. Então, pode haver benefício? Pode. Mas você falou uma coisa importante. Nós, hoje, somos praticamente o maior hospital da região e estamos com dificuldades de atender toda a nossa clientela. Nós temos problemas de vagas. Todo mundo sabe da dificuldade que é hoje a gente atender toda a nossa demanda. Então, seria imprudente da nossa parte se a gente aderisse a um projeto desse apenas com a intenção de pagar os impostos e desassistir nossos clientes e piorar a vida dos clientes que muitas vezes já estão com dificuldade. Esse é um ponto. O segundo ponto é que precisa ser analisado a situação. A lei foi feita, mas a gente precisa analisar quais são as vantagens e quais são as desvantagens, porque é sabido que o governo ele nunca faz uma coisa de uma mão só, sempre tem uma mão dupla. E, às vezes, a mão que volta é maior do que a mão que vai. Por isso que a gente precisa analisar a situação tributária
da operadora, a situação do projeto, para ver se vale a pena ou não a gente aderir. Doutor, os senhores representantes de planos de saúde foram chamados à mesa para conversar sobre essa proposta? São chamados à mesa regularmente para debater a saúde no Brasil ou não? Esse é na minha opinião, esse é um dos maiores problemas de quando você toma medidas estratégicas como essa, que é uma medida absolutamente estratégica para a saúde. Às vezes é chamado, mas são chamados meia dúzia de pessoas e nem sempre você tem a oportunidade de ouvir todos os setores. Eu costumo dizer, quando eu participo dessas reuniões, que as pessoas gostam muito de comparar Portugal, a saúde de Portugal, que é uma saúde bem estruturada, a saúde da Bélgica, que é uma saúde bem estruturada. Só que as pessoas esquecem que Portugal, Bélgica, são do tamanho ou menor do que um dos estados do Brasil. A Bélgica, por exemplo, é o tamanho de Sergipe. Então, quando você toma uma medida para um país do tamanho de Alagoas, é uma coisa. Quando você toma uma medida para um país do tamanho do Brasil, é óbvio que há de se considerar as especificidades. Você não pode achar que o que serve para Pernambuco serve para Rio Branco, no Acre. O que serve para Porto Alegre não serve para Belém do Pará. O Brasil é um país continental que precisa de medidas diferentes. A outra coisa é como se comporta as operadoras de saúde nos diversos cantos do Brasil, como se comporta as Santas Casas, aonde tem uma rede mais estruturada. Você tem o estado de São Paulo, que tem uma rede estruturada de Santas Casas, que pode fazer isso com muita propriedade. Já em Pernambuco, só em Recife e Surubim. Bezerros tem um pequeno hospital, que é beneficente. Então, tem que se analisar todos os aspectos. E isso, sim, deveria, sim, ser chamado pelo menos um representante, eu diria, de cada estado, ainda que fossem os secretários de saúde, para fazer reuniões prévias com todos nós e levar para uma discussão maior as posições, as opiniões de quem está na ponta. Somos nós quem estamos lá na ponta, somos nós quem sabemos quais são as áreas que mais necessitam de atendimento. Mas nesse caso específico, a Unimed, seja localmente ou nacionalmente, foi ouvida, não? Não. Ô, doutor Pedro, e qual seria o modelo, né, para o plano de saúde que aderisse a essa possibilidade de atender pacientes que venham do SUS? Lá na atenção básica, e o médico já passaria um encaminhamento para se dirigir a determinado local? Toda a regulação será feita pela saúde pública. O paciente vai lá no postinho, o médico vai identificar aquela doença, aquela patologia que precisa ser tratada, o paciente vai fazer os exames, realizar os exames. Quando ele estiver pronto para a cirurgia, o próprio sistema vai regular. Imagine que o hospital de Caruaru diz, olha, eu tenho 10 vagas para 10 cirurgias ortopédicas. Então, aquelas cirurgias ortopédicas que forem surgindo, à medida que elas forem surgindo, elas serão encaminhadas para aquele hospital que dispôs a vaga e o paciente será tratado. Mas tem algumas condições que a gente tem questionado. Por exemplo, você sabe que cirurgia não é só você chegar no hospital, ser operado e ir para casa. A gente tem todo um processo pré, per e pós, ou seja, antes, durante e depois da cirurgia, tem que ter todo um acompanhamento para a gente saber quem vai tratar daquele paciente que não der certo, daquele paciente que tiver algum problema depois da cirurgia. De quem é a responsabilidade? A responsabilidade é de quem fez a cirurgia, tá? E como é que isso vai ser feito? A remuneração da cirurgia, ela já incorpora a possível tratamento posterior ou é uma nova tabela? Isso ainda não está muito claro e é por isso que a gente está analisando, nossos técnicos do ponto de vista financeiro, nossos técnicos gerente financeiro estão vendo a parte tributária, como é que nós estamos do ponto de vista fiscal, para ver se a gente tem necessidade de aderir, ao mesmo tempo que os técnicos assistenciais estão vendo como é que vai se comportar a jornada desse paciente, onde é que ela começa, onde é que ela termina e de quem é a responsabilidade em cada fase
dessa jornada. Doutor, acho que tem um ponto aqui importante para a gente compreender, né? O que ficou apresentado, digamos, publicamente, é que os planos de saúde têm débitos com a União e que a União troca esses débitos por atendimentos. O senhor disse que esses débitos são de natureza tributária. Para a gente compreender melhor, qual é a tributação para o setor de saúde? Esses custos são de quê? Não, nós temos... Você lembra daquelas folhas de papel pautado que existia na escola? Se você for preencher os tributos, impostos que a gente paga, dá para preencher aquela página nas 4 vezes. Tem vários tributos. Nós pagamos desde imposto de renda a tributações sobre equipamentos, sobre medicamentos, sobre insumos. Tem vários. E tem os impostos federais, estaduais e municipais. Esse projeto é em cima dos impostos e tributos federais, né? ISS, CONFINS, PIS, imposto de renda. Tem vários impostos que você vai juntar todos esses impostos e ver o que é que você deve. Por quê? Porque você paga mensalmente um X. Acontece que muitas vezes você paga o que eles chamam de... que é uma coisa que você não sabe quanto é, mas você já dá uma parte e vai fazendo um encontro de contas, tá certo? Mas essa carga federal, o senhor tem o dado? Qual é o percentual dela? Não, porque varia, né? Varia, por exemplo, dependendo do porte, varia, dependendo se é uma operadora de plano de saúde como cooperativa, se é uma operadora como... medicina de grupo, tem vários modelos de para cada segmento, para cada modelo tem uma tributação específica. Mas a tributação federal é maior do que a estadual, municipal? O senhor tem isso? Sim. É a maior? É a maior. Ok. Doutor Pedro, agora falando um pouco sobre o SUS, né? A gente sabe, toda vez que o senhor vem aqui, é um defensor, né, do Sistema Único de Saúde, e assim, né, o senhor é profissional há muitos anos, inclusive já foi secretário de Saúde aqui de Caruaru, presidente da Unimed atualmente. Eu queria que o senhor fizesse uma breve avaliação desse sistema, que a gente sabe que é de extrema importância, né, porque qualquer pessoa pode utilizar, mas a gente sabe também que, dependendo dos segmentos, das especialidades, é um martírio precisar do SUS, né? A gente cita aqui algo que é muito atual, que é a saúde mental. A gente tem aqui casos de pacientes, mães que estão esperando há mais de um ano por um atendimento de um psiquiatra infantil para poder acompanhar o filho, rever medicações, e é realmente muito sofrido. Existe solução prática para isso, doutor Pedro? Renata, veja só, primeiro vou corrigir você. Eu fui secretário de saúde de Calçado, Lajedo, Taquaritinga. Foi secretário de saúde de Caruaru, não? Fui diretor de saúde aqui. Diretor de saúde. Fui diretor da atenção básica e depois fui diretor da saúde especializada. Mas ser diretor de saúde de Caruaru equivale a ser secretário de um bocado de cidade por conta dos problemas e da complexidade e do tamanho de Caruaru. Veja, o SUS, eu sempre digo assim, o SUS precisa única e exclusivamente de gestão. Dinheiro tem e acredito que seja suficiente. O grande problema é que a política, ela atrapalha muito essa questão do SUS. Quando eu digo a política atrapalha, no sentido de que existe uma regra dentro da Lei 8080, a lei do SUS, que ela diz que o município tem a obrigação de fazer isso. O Estado tem a obrigação de fazer isso e isso. E o governo federal tem a obrigação de fazer isso. O que é que acontece na maioria das vezes? Por conta da política e por conta da ignorância da população, que muitas vezes cobra do prefeito aquilo que não é sua obrigação. Mas, pensando na eleição seguinte, os prefeitos fazem aquilo que não devem e deixam de fazer aquilo que são obrigados por lei. Por exemplo, quando você vê um município onde o prefeito e o secretário de saúde se gaba do número de pessoas que são atendidos na urgência e que tem 3 médicos para atender a urgência, primeiro, ele não sabe do que está falando. Segundo, a saúde desse município é precária. Ponto. O município que tem uma atenção primária eficiente, ela não tem ninguém nas emergências.
Porque se você for em qualquer emergência hoje, você vai ver que 80% e não sou eu que estou dizendo, isso é estatística, isso é epidemiologia. 80% das pessoas que estão na emergência, elas não precisam estar na emergência. Elas vão para a emergência porque a atenção primária não funciona. Então, muitas vezes, ela vai para lá porque ela não consegue uma consulta e aí vai para a emergência. A segunda coisa é, paciente no Brasil, nós fazemos exames demais, nós usamos especialistas demais. Então, as pessoas amanhecem numa segunda-feira com a dor de cabeça porque passou o fim de semana tomando sua cervejinha e muitas vezes, ao invés de ir num clínico do posto de saúde do bairro, ela vai lá no hospital procurar um neuro e aí o neuro pede uma ressonância magnética para tratar de uma ressaca que o que falta é água para hidratar o cérebro e diminuir a dor de cabeça. A outra coisa é a quantidade de hospitais disfuncionais, ou seja, hospitais que não funcionam, que foram feitos. Todo município quer fazer um pequeno hospital para inaugurar. Depois não tem como botar ele para funcionar. E aí fica aquele hospital perdido. A outra coisa foi que desativaram os HPPs, que eram aqueles hospitais de pequeno porte, que faziam pequenas cirurgias nos municípios e resolviam a maior parte das cirurgias da população. Então, o SUS, Renata, ele precisa de gestão. No dia que o SUS tiver gestão, porque o desenho, se você tiver a curiosidade de ler a lei que cria o SUS, ela é perfeita. Ela é um misto do que tem na Inglaterra, Portugal, Bélgica, Espanha. Os melhores modelos de saúde do mundo, eles estão inseridos em alguma parte do SUS. Por que não funciona? Exatamente porque as pessoas querem tratar o Brasil. Nós temos mania de querer copiar as pessoas, e principalmente o que vem de fora. Aí a gente quer copiar o modelo da Inglaterra. A Inglaterra é uma ilha desse tamanho, que você diz numa ponta, na outra se escuta. O Brasil é um continente, ele precisa de políticas regionais específicas para tratar das suas especificidades. O povo do Amazonas tem um determinado tipo de problema que não tem nada a ver com o povo do sertão de Pernambuco. Então você precisa disso. Em relação à saúde mental, eu sou da época, quando eu era estudante de medicina, que existiam as clínicas psiquiátricas, onde se internavam as pessoas acometidas de surtos psicóticos, de loucura. E aí houve a reforma da saúde mental, que foi um grande avanço na saúde pública, porque é o fim dos manicômios, né? Muitos desses manicômios eram verdadeiros presídios, eram depósitos de seres humanos tratados nas piores condições. Mas, como sempre, a gente copia as coisas e modifica. Nós acabamos com os manicômios e acabamos com os internamentos, ok. E quem vai tomar conta dos pacientes quando eles surtam? Para onde vão esses pacientes? Quem vai tomar conta? A família toma conta? Não toma. Só sabe o que é ter um paciente psicótico dentro de casa a família que tem. Só sabe o que é conter um paciente sem as menores condições. Geralmente amarrando, geralmente trancando dentro de um quarto, onde você bota colchão nas paredes, tranca e deixa ele lá até passar a crise, porque não tem. Para não se machucar e não machucar o outro. Para não se machucar e não deixar ele se machucar. Então, são situações extremamente graves, são situações dolorosas, são situações que precisam de um cuidado. Os CAPs não resolvem o problema, porque os CAPs eles são ambulatoriais e existem pacientes que precisam de internamento. Acabaram com as áreas de internamentos isolados, o que foi uma questão de humanitária, perfeito. Mas você não pode simplesmente decidir, através de um decreto, que as pessoas, a partir de agora, não vão mais ter crise, que precisam se internar. Tem que ter crise para ficar em casa. Então, esse foi um grande erro. Então, o SUS ele precisa de política pública. Aliás, eu tenho dito isso com uma certa frequência. Eu acho que está na hora, não sei quando é que vai começar, eu já estou com 64 anos, estou perdendo a esperança de ver isso acontecer. Mas eu tomara que meus filhos vejam, que meus netos vejam, uma hora que se comece a profissionalizar as gestões das cidades. Porque das duas, uma, ou a gente vai passar para um período onde os gestores, de fato, vão ter gestões profissionais com pessoas adequadas nos lugares adequados,
ou a gente vai continuar jogando dinheiro fora e precisando de mutirões, precisando de programas tipo mais especialistas para poder tratar das pessoas. Além de tudo isso, ainda vem aí esse sem número de faculdades, formando um grande número de profissionais médicos que nós duvidamos da capacidade de vários desses profissionais devido às condições das faculdades. Ora, se a faculdade não tem condição de funcionar, como é que ela vai formar um bom profissional? É difícil isso acontecer. Então, se você somar tudo isso, você vê que no lugar de melhorar, aparentemente as coisas melhoram nas propagandas, né? Mais médicos, mais faculdades, mais isso, mais aquilo, e aí falta botar lá embaixo menos eficiência, menos eficácia, menos resultado, que é o que está acontecendo. Doutor, a gente conversava agora há pouco também sobre os gestores, né? E eu perguntava para o senhor, fora do ar, queria que o senhor trouxesse essa reflexão aqui também para os nossos ouvintes. Qual a diferença que o senhor percebeu de gestão com a saída da ministra Anísia, a entrada do ministro Padilha, e o senhor fazia até uma reflexão sobre a nossa secretária estadual de saúde, né? Ou seja, a condição de quem está, digamos, na cadeia de comando, né, desse nosso programa de saúde, né, que é o SUS. Em relação à ministra Anísia e o ministro Padilha, eu acho que tecnicamente eles se equiparam. Mas o Padilha, por ter sido deputado, por ter participado no Congresso, por conhecer os meandros da política, ele tem mais habilidade e, consequentemente, ele consegue fazer as coisas ganharem mais velocidade. Isso também tem muito a ver com o que vem abaixo dele. Veja, eu sou presidente da Unimed, mas se você me perguntar, tem várias coisas na Unimed que se eu fosse tomar conta daquele ponto específico, eu talvez não desse conta tão bem quanto aquela pessoa que está lá na ponta resolvendo o problema, porque é ela que trata. Eu posso ser um bom administrador do hospital, mas será que eu seria um bom administrador do raio-x? Será que eu seria um bom administrador da hemodiálise? Será que eu seria um bom administrador do transporte? Provavelmente não. Provavelmente eu aprenderia pelo meu nível intelectual, é possível que eu aprendesse, ao longo do tempo eu faria. Mas se você trocasse hoje, Álvaro é o responsável pelo transporte da Unimed. Se você pegasse o doutor Pedro Melo e botasse para gerenciar o transporte, será que eu gerenciaria tão bem quanto ele? Provavelmente não. Pelo menos por um tempo ia ficar meio capenga. Primeiro ia aprender tudo que ao longo do tempo ele adquiriu de experiência. Então eu acho que o Padilha ele leva essa vantagem. A outra vantagem que ele leva é porque, veja, por mais romântico e filosófico que seja, não funciona quem quer gerenciar sem fazer política nesse país. Você tem que se articular com as bancadas, você tem que conversar com o deputado A, com o deputado B, seja da linha A, seja da linha B. Você tem que articular e convencê-los de que aquele projeto que você está querendo implantar é o que tem de melhor para a população. Na medida que você faz isso com mais habilidade, você consegue avançar. Quando o contrário ocorre, quando é aquele gestor que é muito técnico e que ele não tem paciência, entre aspas, de convencer aqueles que decidem, que são os deputados, de que aquilo é um bom projeto, o que é que acontece? Fica na prateleira, porque por melhor que seja, se ele não passar pelos caminhos burocráticos desse modelo político nosso, aquilo não vai acontecer. Aqui em Pernambuco eu acho que é a mesma coisa. A Zilda, eu acho que ela não tem habilidade política, ela não conseguiu, ao longo de todo esse tempo, criar um ecossistema que fizesse as coisas fluir de maneira mais rápida. Capacidade tem, conhecimento tem, mas, de novo, quando a habilidade política é escassa, a habilidade técnica sozinha não funciona. E eu digo isso com muita frequência. Gestão é uma mistura de técnica e política. Você tem que ter um bom conhecimento técnico, uma boa equipe para dar sustentação técnica e uma boa habilidade política para fazer as coisas funcionarem. Então, o técnico me diz o que é que ele precisa que seja feito e eu, politicamente, convenço as pessoas de que aquilo é melhor.
Nem funciona ser só político, porque aí vira o caos, nem funciona ser só o técnico, porque aí não anda nada. Então tem que ser uma junção equilibrada da habilidade técnica com a habilidade, do conhecimento técnico com a habilidade política. Acho que isso em todo cargo, em toda função, é primordial esse equilíbrio. Doutor Pedro Melo, presidente da Unimed Caruaru, falando sobre essa nova possibilidade divulgada pelo Ministério da Saúde, dos planos de saúde atenderem os pacientes do SUS. E, claro, a gente esticou essa conversa para aproveitar o conhecimento do doutor Pedro, para falar sobre SUS, sobre saúde pública, né, e sobre os nossos desafios. Obrigada, doutor Pedro. Obrigado a vocês. Prazer sempre estar aqui com vocês. Fechamos por hoje, Renata? Fechamos. Quem chegou? Ela. Aline Souza.